ter dois bancos de dados SQLite no mesmo aplicativo? Dá sim, essa foi uma pergunta que me fizeram aqui no canal essa semana e eu resolvi fazer um vídeo atendendo a isso, atendendo essa demanda. Então hoje eu vou mostrar para vocês como ter dois bancos de dados SQLite no mesmo aplicativo. Eu sou Wallace Almeida, você já sabe, você está no programa para Android e eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, beleza? Descendo um pouco mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do programa para Android. Eu quero começar agradecendo o engajamento nesse último mês, tem sido fantástico aqui no canal. Estou recebendo muitos comentários, muita contribuição de pontos de vista, muitas perguntas. Eu estou tentando responder o máximo que eu posso. Se eu não respondi a sua, eu peço desculpa, mas eu vou tentar responder o mais breve possível, tá ok? E continue mandando pedidos de vídeo, está sendo muito legal. Eu estou me estruturando aqui para atender todos eles ou o máximo que eu puder, beleza? Hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre SQLite, tá? Eu vou revisitar aquela série SQLite avançada que vocês me acompanharam aí durante muito tempo, quase um ano de série, né? Toda semana lançando vídeo. E eu tinha prometido para vocês que quando tivesse demanda, eu ia retornar ela, tá? Então, eu tô aqui e se continuar tendo, eu vou continuar retornando, tá? Então, mais um vídeo da série SQLite avançado. Esse vídeo aqui vai estar na playlist, eu vou deixar o card aqui em cima, link na descrição, padrão que vocês já sabem. Se eu esquecer, como vocês já sabem que eu esqueço também, não tem problema. Entra aí no canal que tem a playlist SQLite avançada, esse vídeo vai estar dentro dela, beleza? Então, vamos lá, chega de falar, eu vou vir aqui para minha tela, deixa eu soltar meu mouse aqui que ele agarrou, foi mal. E eu tô aqui com a tela de New Project, tá? E galera, tinha gente me perguntando por que eu sempre começo, né, com o New Project aqui ocupando a tela, né? Pô, mas por que você não tem esse papel de parede? Galera, eu sou gente igual a vocês. Eu não tenho aqui um computador só para gravação. Esse computador, eu gravo meus vídeos, eu trabalho nele, minha filha estuda, minha esposa trabalha, meu filho brinca, vê desenho. Então, eu evito deixar fechado aqui só no papel de parede, porque se for meu papel de parede, vocês vão ver um monte de coisa, tá? Então tem o meu OBS aqui gravando, tem um monte de coisa aqui no fundo, tá? Então por isso que eu não deixo, porque esse computador não é exclusivo para gravação, tá? Eu sou gente igual a vocês, eu trabalho igual a vocês, eu estudo igual a vocês, minha família usa o meu computador igual a vocês, beleza? Então por isso que eu sempre deixo o Android Studio aqui aberto no último projeto. Não é porque eu gravo todos os projetos aqui, todas as aulas uma atrás da outra, nada. Eu gravo quando dá tempo, tá? Hoje, por exemplo, são 9h05, meu filho acabou de dormir, minha esposa está vendo filme, minha filha está no quarto brincando, e eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês, beleza? Então por isso que tá esse último projeto aqui, só para não ficar uma coisa muito aleatória, tá? Então eu vou dar um New Project aqui. Como você já sabe, uma Hyperactive, né, que eu sempre começo. Vou chamar aqui de SQLite 2 bancos, ok? E a linguagem que eu vou escolher aqui hoje vai ser Java. Eu vou fazer esse vídeo em Kotlin também, porém, como esse vídeo aqui é um pouco mais complexo, vai ser um pouco maior, ia ficar ruim fazer aquela versão dupla Java e Kotlin simultaneamente. Então eu vou fazer a versão em Java e a versão em Kotlin separado, mas do mesmo vídeo, tá? Se você está assistindo essa versão em Java e ainda não saiu a versão em Kotlin, eu não publiquei a versão em Kotlin, volta aqui daqui uns 2, 3 dias que vai estar aqui, beleza? O link vai estar na descrição, tá? Eu vou tentar deixar já o link, inclusive, mesmo que o vídeo ainda não esteja publicado. Mas se eu não botei, pode voltar aqui que vai ser o próximo vídeo que vai sair, beleza? Então, eu vou deixar aqui o mínimo SDK API 21, que é o que o meu Android Studio recomendou, e vou dar um Finish. Aí ele já está fazendo o build do Gradle, ok? Ou melhor, o sync do Gradle, né? Deixar ele ver aí. Só mais um pouquinho que eu já vou rodar o emulador aqui também, que ele já fica rodando e quando a gente for utilizar, ele já está rodando, a gente não precisa esperar mais, ok? Então eu vou começar a preparar os espaços aqui para trabalhar. Eu sei que eu não posso fazer muita coisa enquanto estiver fazendo esse sync aí do Gradle, mas pronto, terminou. Tá? Então eu vou mandar rodar aqui, mesmo que não tenha nada no aplicativo, só para a gente ter ele vai rodar aí, não vai atrapalhar em nada a gente trabalhar.
Então vamos lá, galera. Faz até um tempo que eu não trabalho com SQLite, tá? Então vocês me perdoem se eu tiver meio cru ainda, meio frio. Meio cru não, né? Meio frio, porque faz algum tempinho que eu tô trabalhando só com Firebase. Inclusive os últimos vídeos que eu trouxe aqui pro canal foi Firebase, mas vamos lá. É igual andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer o que vocês já sabem aqui, mas eu vou relembrar. Eu vou criar um novo pacote aqui no meu projeto. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto, New Package, ok? Um pacote novo, que eu vou chamar esse pacote de DAO, ok? DAO significa Data Access Object, tá? É objeto de acesso a dados. Poderia ser qualquer nome nesse pacote, tá? Eu gosto de dar esse nome porque é um nome que eu aprendi, comecei a trabalhar com ele assim e sempre me lembra banco de dados. Mas você pode dar o nome que você quiser para esse pacote que vai armazenar as suas classes de banco de dados, como qualquer outras classes, beleza? Então, DAO. Pode ver que ele ficou com o meu pacote criado aqui, tá? E aqui dentro do DAO, eu vou criar as minhas classes para trabalhar com dois bancos de dados, ok? Sim, nós vamos criar mais de uma classe, duas classes. Eu poderia criar uma só? Até poderia, tá? Teria uma forma de fazer, mas não é o adequado, não é o ideal. Cria um trabalho desnecessário. As chances de dar problema é bem maior. Então, a melhor forma, a melhor prática aqui é a gente trabalhar com duas classes separadas, ok? Então, eu vou clicar, criar, né, a primeira classe aqui, tá? New Java Class, que eu vou chamar, deixa eu ver, eu não planejei esses nomes, tá? Eu não planejei muito bem esse vídeo, então vai ser aqui como se fosse ao vivo, tá? Vou tentar, inclusive, nem cortar para vocês terem a experiência de ao vivo e depois me diz o que você achou aqui. Eu vou chamar aqui de DAO1, beleza? A ideia aqui tá mínima, né? Chamar de DAO1 essa classe. E a outra classe, como você já deve imaginar, eu vou chamar de DAO2, ok? Então, é assim que vai ser. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Uma classe eu vou fazer o passo a passo com vocês, tá? A outra eu vou copiar porque vai ser muito parecido tudo. Então a gente não precisa fazer duas vezes a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Ele já criou automático aqui, né? A classe chamada DAO1, beleza? E agora eu tenho que fazer uma coisa. Se vocês lembram lá dessa série, né? SQLite avançado, eu falei lá no início dela. Para eu dizer para o meu projeto que essa classe vai trabalhar com banco de dados, eu não preciso criar tudo do zero. Eu posso usar uma função aqui que faz o quê? Que estende, tá? Que vai, de certa forma, herdar alguma coisa já existente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha classe extends, tá? Ela estende o SQLite Open Helper, ok? E pode ver que quando eu dei o tab aqui para completar, ele já fez o import automático aqui em cima, tá? Ele já reconheceu o SQLite Open Helper, já fez o import automático aqui, e eu estou dizendo que então, que essa classe aqui vai ter tudo que a classe SQLite Open Helper tem. Você pode fazer isso por outras classes? Pode sim, a gente já viu isso aqui no canal outras vezes e com certeza vai ver muito mais vezes, tá? E observem aqui uma coisa, ele importou aqui automaticamente, tá? Ou seja, o meu Android Studio já fez um trabalho para mim, só que ele está indicando um erro aqui. Pode ver que está sublinhado em vermelho. Por que disso? Vou clicar com o mouse aqui em cima, vou vir na lâmpada vermelha e olha só, ele já detectou que para eu ter essa classe estendendo o SQLite Open Helper, ele precisa implementar alguns métodos, tá? Por quê? Porque o SQLite Open Helper é uma classe que tem alguns métodos obrigatórios. Eu poderia fazer isso na mão, claro que poderia, só que o Android Studio já facilita isso para mim, tá? Ele já me disse onde está o problema e ele já está querendo resolver para mim. Então, o que eu vou fazer? Vou aceitar essa sugestão. Implement Methods. Então, se vocês lembram bem, ele está criando os dois métodos básicos aqui para a gente trabalhar com um banco de dados do tipo SQLite, utilizando a classe SQLite Open Helper, que é o onCreate e o onUpgrade. O que é o onCreate e o onUpgrade? Vamos ver? Vou dar um OK aqui. Ele ainda está dando um erro. Vamos ver o que é? Ó, ele não tem o método construtor, tá? Com super. Está pedindo para criar também. Então vamos criar. Ele me deu três opções aqui, tá? Eu vou criar com a primeira. É o suficiente para a gente, tá? Aqui o que ele fez? Ele me passou o contexto, tá? Que vai ser necessário para eu acessar
esse banco, o nome do banco, o factor e o version, ok? Então, o factor, se vocês lembram bem do que a gente viu aqui na série, eu não vou ficar dando muitos detalhes sobre isso, a gente vai dar um null aqui apenas, tá? O version é a versão do banco de dados, tá? Essa versão ela serve para quê? Para eu ter um controle e toda vez que eu implementar, ou melhor, incrementar, né, essa versão, o meu banco de dados vai rodar o método onUpgrade, ou seja, eu estou na versão 1, beleza? Se eu passar para a versão 2, ele vai rodar o meu onUpgrade, vai dizer que eu fiz um upgrade no banco de dados, tá? Então, e o que eu vou fazer nesse onUpgrade? Nós já vamos ver daqui a pouco, fica aí comigo. Então, eu vou deixar na versão 1, que é a primeira versão do nosso banco de dados. E aqui é um detalhe importante, tá, galera? Isso daqui é uma das poucas coisas que a gente vai ver no Java, no SQLite, quase em qualquer linguagem de programação, que começa do 1, não começa do 0, tá? Eu não tenho uma versão 0 do meu banco de dados. Faz até sentido, né? Porque é versão, tá? Eu não tenho uma versão 0, versão 0 não existe. Diferente de qualquer contagem de posição, por exemplo, que eu sempre começo do 0, na posição 0, não começo da posição 1, tá? Então aqui é muito importante você observar que a primeira versão do seu banco de dados não é a 0, é a versão 1, ok? Aqui o name, tá? Que eu vou chamar aqui de banco 1, que é a string, tá? E o context eu vou deixar como context mesmo aqui do meu método construtor, que é para eu realmente ter que mandar o context quando eu chamar, tá? O que isso aqui quer dizer, galera? Enquanto eu tinha esses dados aqui, o name vindo daqui da string name do construtor, o factor vindo da string factor do construtor e o version vindo do int version do construtor, toda vez que eu fosse chamar algum método dessa classe, eu teria que passar todos esses parâmetros, tá? Só que eu não quero fazer isso, tá? Em algum momento pode me ser útil? Pode. Nesse caso aqui, que a gente vai fazer um banco mais simples, mais prático, não é útil porque eu tenho que ficar sempre passando todos os parâmetros em cada chamada. E eu não quero isso. Então, eu já passei a versão direto no onCreate. Por quê? Porque eu só vou me preocupar com a versão quando eu for criar o banco. O factor não vem ao caso aqui agora, eu já falei sobre isso, não vou falar de novo. O nome do banco também eu não quero ter que ficar passando toda hora, beleza? Até porque eu estou usando classes separadas, por isso que eu falei para vocês, tá? Que eu vou usar classes separadas para não ter que ficar me preocupando sempre com isso, tá? E o context, sim, esse eu tenho que passar sempre que for chamar. Então, com isso, eu posso remover daqui essa string name, esse cursor factory e o version. Então, agora, para eu chamar meu banco de dados, eu preciso passar apenas o context, ok? Sempre que eu chamar o da1, eu passo apenas o context, porque eu vou fazer sempre as alterações no meu banco 1, na versão que estiver configurada aqui, beleza? Então, por isso que a gente optou por utilizar dois arquivos de classe, para deixar isso um pouco mais organizado para quem está começando agora. Quem já é intermediário avançado no banco de dados, pode deixar esses parâmetros aqui em cima e ir passando o nome do banco, a versão do banco, toda vez que for trabalhar, tá? Eu prefiro deixar assim, porque se vocês estão me pedindo informações sobre isso, é porque vocês ainda estão iniciando. Então assim fica mais claro. Depois a gente pode avançar mais ainda e tratar isso em uma classe só, tá? Então chega de falar, vamos voltar para a prática aqui. No onCreate, tá? Toda vez que eu chamar aqui a primeira vez, eu vou chamar o onCreate, tá? Quando for uma versão a primeira vez. E aí no meu onCreate eu vou ter que passar a string de criação da minha tabela, tá? Então eu vou criar aqui uma string, em primeiro lugar uma string comum, tá? Apenas um texto, que depois sim ele vai ser transformado em uma string SQLite, tá? Uma string SQL. Eu vou chamar aqui de SQL underline banco 1, tá? Apenas um nome fictício que eu criei. String SQL banco 1 vai ser igual create table. Opa! Create table banco 1. Tá? Vou chamar de banco 1. Deixa eu ver. Vou chamar de banco 1, tá? E olha só, aqui tem um detalhe, tá? Eu vou parar aqui no meio do que eu estou fazendo, tá? Eu criei apenas um create table banco 1 e eu quero passar uma coisa aqui, vou fechar o ponto e vírgula. Isso aqui eu acho muito interessante quando a gente vai criar uma string SQLite pela primeira vez, tá? Você pode ver que é apenas uma string, como eu acabei de falar, nada mais.
por enquanto, tá? Mas isso vai se tornar uma string, uma linha, né? Um create, tá? Um comando do SQLite. E como todo banco de dados SQL, tá? Outros bancos também, tá? Mas o SQL que estamos falando aqui, ele tem um código de cores que nos ajuda a identificar, a trabalhar da melhor forma. E como é que eu aplico esse código de cores aqui? Da seguinte forma, eu posso já dizer para o meu código, tá? Para o Android Studio, que isso é uma string SQL. Como? Vamos lá. No meu onCreate, tá? Eu passei aqui o SQLite Database, tá? Isso daqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de DB, para facilitar, para diferenciar, ok? Então, é um objeto do tipo SQLite Database chamado DB, tá? Então, isso aqui é o trabalho do meu banco de dados propriamente dito. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui embaixo, vou dar um DB, tá? Esse objeto aqui que eu criei, ponto exec SQL, e eu vou botar o nome da minha string, SQL banco 1. Olha só que interessante, eu já apliquei o código de cores do SQL aqui na minha string. Por quê? Porque agora eu estou dizendo que esse objeto SQLite Database que eu criei, tá? Ou seja, esse DB aqui, que é um SQLite Database, execute essa linha. Então, essa linha agora foi entendida pelo meu Android Studio como uma linha SQL e vai passar a trazer as cores que o meu Android Studio entende como cores de uma linha, de uma string, de um comando SQL ou SQLite nesse caso aqui. Né? Então, por mais que isso aqui venha depois, tá? Isso aqui ser feito agora já me ajuda a trabalhar com isso aqui, beleza? Então, use essa dica aí para melhorar, aprimorar o seu trabalho, tá? Isso aqui, pelo menos para mim, facilita muito eu ter esse código de cores aqui do que eu ter tudo uma string pura, tudo verde, tá? Não parece que eu estou trabalhando com SQL. Então, vou deixar aqui já, tá? Então, create table, banco 1, tá? Tô sem muita imaginação aqui, tá, galera? É banco 1, dá 1, banco 1, tudo igual, tá? Mas só para a gente ter bem didático, bem facilitado. Então, o que eu vou ter que criar aqui os campos da minha tabela, tá? Então, estou criando essa tabela chamada banco 1, que eu vou criar aqui o seguinte. Nem pensei o que eu vou criar, botar nesse banco aqui, tá? Vai ser uma tabela de, deixa eu ver, usuários. Vou criar uma de usuários e uma de clientes em bancos separados, beleza? Então, vai ser aqui, ó, usuários, underline, ID, tá? Sempre gosto de criar um ID, mesmo que a gente não use o tempo todo, mesmo que a gente não vá usar sumariamente, mas é sempre bom criar um ID. Já falei sobre isso aqui no canal, beleza? E esse ID vai ser um integer, né? Um inteiro. E vai ser o primary key auto incremente, ok? Primary key auto incremente, opa, auto incremente é junto, né, galera? Primary key auto incremente. Por quê? Porque a minha chave primária vai ser o ID, tá? O ID não pode se repetir. E ele é auto-incrementável, não preciso ficar passando parâmetro para ele, tá? Vai ser o primeiro 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Mas o que vai ter no meu banco? Vai ter também um usuários nome, tá? Que vai ser um text, ok? E esse cara, apesar de não ser um primary key, ele vai ser unique, tá? Porque eu não quero que esse nome se repita, tá? Não é normal, tá, galera? Geralmente nome não é unique, tá? Porque a gente tem outro campo, por exemplo, CPF, identidade, que não pode ser repetido. Mas nesse caso aqui vai ser o nome, porque eu não quero criar um banco muito grande com muitos atributos, tá? Com muitas colunas, tá? Então, é uma coluna ID, uma coluna nome, que vai ser text do tipo unique, tá? Então, unique não, né? Unique. Acabei de explicar a diferença, tá? O primary key é chave primária, não vai se repetir porque é chave primária, e o unique não vai se repetir porque é unique, apesar de não ser chave primária, é unique, não pode ser repetido, beleza? Not null, tá? Isso aqui não pode ser null, obrigatoriamente eu tenho que passar esse parâmetro, ok? Aqui eu não preciso dizer que é not null porque ele é auto-incremente, tá? Então eu não vou precisar passar valor para ele, isso vai se auto-incrementar mesmo não sendo null, ok? Já aqui eu preciso passar porque ele não é auto-incremente. Até porque é um text, né, galera? E, por último, eu vou passar um usuários senha, tá? Nem vou usar senha aqui, mas só para a gente ter mais de um campo
aqui, ok? Usuário e senha, que vai ser também um text not null, ok? E eu vou dar um enter aqui, tá? E olha só que interessante, tá? Eu vou até desfazer isso aqui para mostrar para vocês uma coisa. É uma string, tá? Dentro é uma string de SQL, tá? Sendo tratada por um SQL, tá? Então eu vou desfazer isso aqui. Eu separei ela aqui, como vocês podem ver, apenas por vírgula, tá? Como é o padrão do SQL, tá? Entre parênteses aqui os campos, tá? As colunas da tabela é separado por vírgula, tranquilo. Só que isso aqui ficou estranho, né? Porque ficou, deixa eu fechar aqui, porque ficou essa linha comprida aqui, tá? Se eu trouxer para o início aqui, eu não vejo o resto dela. Então, o ideal é que eu desça isso aqui para a linha de baixo. Só que eu não preciso me preocupar em como quebrar essa linha. O Android Studio já quebra essa linha para mim. Como? Eu vou clicar aqui no início de onde eu quero quebrar e dou um Enter. Olha só, ele já fechou aspas, concatenou e abriu aspas de novo, beleza? Aqui no final dessa linha eu vou fazer a mesma coisa. De novo, ele já fez isso para mim, tá? Só um detalhe que me falta aqui é eu botar um ponto e vírgula para fechar aqui o meu comando SQL, tá? Por quê? Esse ponto e vírgula está fechando a minha string como um todo, tá? Eu preciso desse ponto e vírgula aqui, é o ponto e vírgula do Java. Se isso aqui fosse Kotlin, não ia precisar. Dá uma olhada, inclusive, na versão desse vídeo em Kotlin. Se não saiu ainda, vai sair essa semana ainda, tá? Ou 2, 3 dias depois, tá? Esse ponto e vírgula aqui é da linguagem, do Java, tá? Esse ponto e vírgula aqui é do SQL. Pode ver que ele está dentro das minhas aspas, ok? Então, lembre-se disso, tá? Não precisava ter esse aqui se fosse Kotlin, mas como é Java, precisa ter. Então, compare aí, veja o vídeo de Kotlin e comenta comigo o que você achou, beleza? Você entendeu a diferença desses dois pontos e vírgula aqui. Então, tá pronto, tá? Sempre que eu rodar a primeira vez da versão do meu banco de dados, vai rodar esse onCreate. Mas, Wallace, e quando eu fizer o upgrade aqui do meu version, quando eu passar para a versão 2, o que ele vai rodar? Ele vai rodar esse método aqui, o onUpgrade, ok? E aí, o que eu vou fazer, tá? Vou dar um espacinho aqui para eu trabalhar, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou criar outra string, tá? Por quê? Quando eu rodo aqui, quando eu incremento essa versão, eu apenas chamo meu onUpgrade, mas eu tenho que dizer o que meu onUpgrade vai fazer, ok? Então, eu vou criar outra string aqui. SQL, underline, banco 1, underline, onUpgrade. É igual, e eu vou criar aqui a minha string SQL da mesma forma, tá? E como eu já falei para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou ter que executar isso aqui. Então, da mesma forma, eu vou chamar o meu db.exec. Eu vou mudar esse nome para db também, né? Como eu já fiz ali em cima, tá? db tá um objeto chamado db da classe SQLite Database, ok? db.exec SQL, a minha string que eu acabei de criar, tá? Só para eu botar o meu código de cores aqui, como eu acabei de explicar anteriormente para vocês, tá? E aqui eu vou chamar o seguinte, drop table if exists banco 1, tá? Bem simples. O que eu estou fazendo aqui? Ah, sim, faltou meu ponto e vírgula, né? O que eu estou fazendo aqui? Sempre que eu incrementar o meu version, ok? Sempre que eu incrementar o meu version aqui, eu vou chamar o meu onUpgrade, ok? Chamando o meu onUpgrade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um drop table if exists, ou seja, incrementei aqui. O que eu quero dizer? Eu mudei a versão do banco de dados, então eu quero apagar o meu banco de dados existente, porque eu estou mudando a versão dele. Posso ter criado uma coluna nova, retirado uma coluna, tá? Então eu quero apagar isso. Eu estou dizendo para o meu banco, não é o SQLite que faz automático, tá? Eu quero que o meu onUpgrade faça isso. Mas, Wallace, eu só vou apagar? Não. O que eu quero fazer agora? onCreate, passando o DB. O que eu estou fazendo aqui, galera? Toda vez que eu chamar um upgrade, toda vez que eu incrementar essa versão aqui, tá? Eu vou apagar o meu banco de dados e criá-lo novamente. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que eu não queira agora ter um campo usuário senha. Ou melhor, que eu queira ter outro campo, que seja
Arius underline CPF, que seja Texas, tá? Eu alterei a estrutura, então eu quero que o meu banco anterior seja apagado e seja criado um outro banco com essa coluna. Então eu vou aumentar aqui o meu version, incrementar o meu version, tá? Isso vai fazer com que chame o meu método onUpgrade. O meu método onUpgrade vai fazer um drop na minha tabela, tá? Na minha tabela criada anteriormente, e vai criá-lo novamente agora com essas alterações. Então o onUpgrade não faz isso automático, tá? Ele apenas é chamado. Eu gosto de trabalhar assim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro do onUpgrade, tá? Vocês podem definir a rotina de vocês de atualização do banco de dados. Inclusive, lembrando que não é obrigatório apagar a tabela, fazer um drop, toda vez que você vai alterá-la, toda vez que você cria uma coluna nova, você remove uma coluna. Eu já falei sobre isso nessa série, tá? Eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui sobre alteração de tabelas, mas se eu não lembrar, busca aqui no canal que tem, beleza? Então eu vou desfazer isso aqui, porque eu realmente não quero que tenha isso, tá? Era só para explicar para vocês, beleza? Então, tá aí a minha estrutura básica, ok? Eu tenho aqui um banco de dados sendo criado, ok? Com o nome banco 1. Dentro dele está sendo criado uma tabela chamada banco 1 também. Poderia ter várias tabelas aqui, como vocês já viram nessa série, tá? Mas eu estou criando apenas uma para ficar bem didático. E o meu upgrade, que vai apagar essa minha tabela caso ela exista. Caso ela não exista, ele não vai retornar erro. Por isso o if exists, tá? Poderia ser só um drop DB, tá? Mas se não existisse, eu ia ter um erro. E eu não quero que fique erro aí, ok? Então, apaga se ela existir. E essa linha aqui está só executando, né? A linha de cima, opa, a linha de cima. Deixa eu desfazer aqui que eu arrastei coisa que não era para arrastar. E, novamente, eu crio o meu banco, ok? Toda vez que eu incrementar o version, isso acontece. E pronto, galera. Minha estrutura básica do meu DAO está criada. Ainda não tenho nada de inserir, nem de remover, nem de ler aqui, porque não é o foco agora, tá? E aí, para o meu DAO 2, o que eu posso fazer? Posso copiar tudo isso aqui, tá? Posso dar um Ctrl A, Ctrl C. Seleciono aqui, apago. Ctrl V, tá? Ele vai dar alguns erros aqui, claro, né? Porque eu copiei lá do outro. Então, por exemplo, o DAO 2 aqui, DAO 2 aqui. Já parou de dar o erro. Aí a minha string de criação vai ser banco 2. Vou executar o banco 2. Aqui eu quero apagar o banco 2. Isso aqui é só o nome da string, né? Mas é bom a gente deixar o nome correto para a gente não se confundir, tá? Eu, por exemplo, me confundo toda hora se não botar o nome correto. E eu acho que é isso, tá? Só que agora, no meu banco 2, eu não quero que seja a tabela de usuários, eu quero que seja de clientes. Então, cliente, underline ID. Cliente, underline nome. E cliente, opa, clientes não, né, galera? Clientes, underline senha, ok? E aqui, eu não tenho nada de nome de usuários, então tá ok, tá? Opa, aqui faltou, é banco 2, né? Clientes, ok, aqui já tá tudo certo então. Então, eu acho que tá ok. Então eu tenho o DAO 1 para usuários e o DAO 2 para clientes, beleza? Então, a minha estrutura básica já está criada. Vamos fazer uma pequena inserção e uma pequena busca em cada um, só para a gente começar a operacionalizar isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou começar pelo DAO1, né? Vou criar um método aqui, tá? Lembrando que esses dois aqui foram criados como override, por quê? Porque eles estão sobrescrevendo um método já existente na classe, tá? Que é o onCreate e o onUpgrade. Agora eu não vou utilizar mais o override, tá? Porque eu vou criar um método agora totalmente personalizado. Primeiro eu vou minimizar aqui, tá? E isso aqui é uma facilidade muito grande do Android Studio que às vezes eu vejo pessoas que não estão utilizando, tá? Eu mesmo muitas vezes esqueço de utilizar, tá? Principalmente quando eu estou gravando o vídeo aqui, mas eu vou tentar trazer essa boa prática para vocês melhorarem a desenvoltura de vocês com a IDE. Vocês podem ver que sempre que eu inicio uma estrutura aqui, um método, por exemplo, né? Eu tenho aqui um menos, tá? Começa aqui e termina aqui, tá? Se eu boto o mouse aqui em cima, pode ver que ele clareia, tá?
tanto aqui em cima no meu método construtor, tá? Como aqui nesse método onCreate, como aqui no onUpgrade. O que é isso? É uma facilidade da IDEA para a gente minimizar esses blocos. Como eu não vou mais trabalhar com isso aqui, tá? Isso aqui já está pronto, tá? Eu posso vir aqui e minimizar. Eu fico só com a linha principal, ó. Olha que interessante. Da mesma forma, o onUpgrade e o public, aqui o método construtor também. Tá? Então isso aqui diminui muito e mantém o meu foco onde é importante. E o mais interessante disso aqui é o seguinte, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem isso aqui. Talvez não use, mas já conhecem. Mas o mais interessante disso aqui é que talvez a maioria de vocês não saibam, é isso aqui, ó. Vai dar erro porque é um método que não pode ser duplicado, claro, tá? Mas olha que interessante. Eu vou dar um espaço aqui, tá? E vou copiar essa linha do meu onCreate, ó. Copiar a linha do onCreate, Ctrl C, e vou colar aqui. Olha que interessante, eu copiei apenas uma linha. Só que ele leva todas as linhas minimizadas. Isso aqui é muito interessante quando você vai fazer a cópia de um método muito grande, tá? Ao invés de você chegar aqui, tá? Imagina que o método é tudo isso aqui, a tela inteira, tá? Você tem que vir daqui de cima e ficar arrastando e desce, desce, desce. Às vezes lá no final você solta o botão sem querer e tem que começar tudo de novo, tá? Eu vou desfazer aqui. Com esse recurso aqui de minimizar, tá? De contrair, né? De fazer o contract aqui do método, você pode fazer isso e copiar apenas uma linha, tá? Copiou, Ctrl C, clicou onde você queria, Ctrl V, ele trouxe tudo que estava ali dentro minimizado. Então isso é um recurso muito interessante, vou desfazer de novo aqui, é um recurso muito interessante do Android Studio e de outras ideias também, tá? Se você usa o VS Code, se eu não me engano, tem também, tá? Eu gosto muito do Android Studio, ele traz facilidade, mas muitas outras ideias tem também. Então, não se esqueça de utilizar essas facilidades que a ideia traz pra gente, ok? E mais uma vez eu falei demais, tá? Vou minimizar aqui e eu vou criar aqui um método, vai ser um public. Deixa eu ver o que ele vai ser. Vai ser string. Insere o usuário, ok? É o usuário que eu tenho aqui, eu já me esqueci, estou ficando velho. Usuário. Public, insere usuário, ok? Usuário, usuário. E fecha. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui na criação desse método, tá? Já falei sobre isso antes, já expliquei isso para vocês várias vezes, mas eu vou me dar ao luxo de explicar novamente, porque eu quero que tudo fique muito claro e faz um tempo que a gente não se fala sobre isso, tá? Criação de métodos aqui no Java para o Android, ok? Quando eu digo que ele é public, é um método que pode ser acessado de fora da classe, tá? Eu preciso que esse método seja acessado de fora da classe? Claro que preciso, tá? Por quê? Porque eu vou chamá-lo de fora. Se ele não for public, eu não consigo acessá-lo, tá? Esse onCreate e onUpgrade poderiam ser private, né? Privados? Não poderiam porque o próprio SQLite Open Helper não deixa, tá? Olha só, ele diz aqui, ó, eu preciso dar privilégio de acesso como public, ok? Então, o próprio Android Studio não deixa, tá? A própria linguagem não deixa, na verdade, né? E o Android Studio me adverte disso. Então, tem que ser public, tá? O onUpgrade, a mesma coisa. Vou testar aqui para vocês verem. Ele não deixa, tá? Porque eu estou sobrescrevendo métodos que precisam ter essa característica public. Já que o meu insere usuário, tá, que eu estou criando agora, ele vai ser totalmente personalizado, não estou sobrescrevendo nada, ele poderia ser privado, tá? Só que, nesse caso, eu não quero que ele seja privado. Por quê? Porque eu vou chamá-lo de fora, eu vou chamá-lo lá da minha classe principal. Então, se ele for privado, eu não vou conseguir ter acesso a ele. Então, aqui sim eu quero que seja public por vontade minha, tá? Por vontade da minha estrutura. Quando eu digo que é string, o que eu estou dizendo? Ele retorna para mim uma string no final desse processo, tá? Poderia ser boolean, poderia ser int, poderia, tá? É só um retorno. Sempre que eu chamar esse método, ele vai me responder alguma coisa. Então foi o seguinte, return usuário criado com sucesso. Beleza? E aí é o seguinte, posso usar isso aqui dessa forma? Posso utilizar, tá?
se eu for querer essa string para alguma coisa. Se eu for querer fazer apenas uma verificação, talvez não seja ideal eu usar um método do tipo string. Por quê? Porque se eu quiser fazer uma verificação se foi verdadeiro ou falso, se foi 1 ou 0, eu vou ter que verificar toda uma string. Isso aqui não é prático, então eu posso fazer o seguinte, eu posso tornar esse método do tipo boolean, ok? Boolean. E ele vai retornar para mim aqui no final um true. Se tudo der certo, ele vai retornar um true. Se não der certo, ele não vai retornar nada, ou eu posso fazer com que ele retorne um false em caso de erro, tá? Nesse caso aqui, eu acho que eu não vou fazer... Não, vou fazer sim retornar um false, beleza? Então, se eu quero apenas confirmar se foi executado ou não com sucesso, eu retorno um boolean, que é mais fácil, tá? Se eu quero aproveitar esse retorno para alguma coisa, se eu quero botar essa resposta em algum lugar, eu posso botar do tipo string e usar essa resposta já de string, tá? No caso, eu vou deixar como boolean aqui para facilitar a minha verificação, ok? Aqui é o nome do método, tá? Insere usuário, pode ser o método que eu quiser. E aqui, usuário. O que é isso? Isso aqui é o que esse método precisa receber para trabalhar, tá? Então, estou dizendo que ele vai receber um objeto chamado usuário da classe usuário. Mas que classe usuário é essa? Eu não tenho, não criei ainda. Vamos deixar assim por enquanto? Já já a gente vai lá e cria, tá? Já falamos sobre isso no canal, só que eu estou querendo revisitar alguns temas para deixar mais claros para vocês. Até porque eu falei algumas coisas em uma época que eu estava começando o canal, os vídeos não estão com tão boa qualidade assim, meu áudio não era... Ainda não é dos melhores, tá? Mas ainda não era bom, era bem ruinzinho, e a imagem não estava tão boa. Então, eu estou revisitando algumas coisas. Falando em revisitar, eu acabei de perceber que a minha fonte está muito pequena. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em File, Settings, tá? Configurações, né? Se for em português, esse Android Studio. E aqui em Appearance e Behavior, tá? Aparência é alguma coisa que eu não sei exatamente o que é esse Behavior. Se for em português, esse Android Studio, não é a tradução simultânea, tá? Eu vou vir aqui em, deixa eu ver se eu me lembro onde é, em editor. Na verdade é em editor, tá? E vou vir em fonte, tá? O tamanho da minha fonte tá 13, eu vou botar aqui para 20. Deixa eu ver se melhorou. Ó, melhorou bastante, tá? Então, se até agora você estava com dificuldade de ler aí, eu acho que agora ficou melhor, me desculpa. E aproveitei e mostrei para vocês aqui como aumenta a fonte no Android Studio. Já tinha falado antes também, tá? Mas, como eu falei, eu quero revisitar algumas coisas no canal, atualizar algumas coisas, tá? Então, melhorou agora, né? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente cria o nosso objeto usuário, tá? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou criar um objeto, tá? SQLite Database, tá? Database SQLite, só que o I é minúsculo aqui, né? Eu vou chamar de DB também, tá? Tudo eu tô criando como DB, tá? Esse objeto SQLite Database, só não confunda, tá? Eu tenho do meu método um create, que é interno dele, eu tenho do meu método um upgrade, que é interno dele, e eu tenho do meu método insere usuário, que é interno dele, tá? Esse objeto aqui, a princípio, só pode ser acessado por esse método, porque eu estou criando dentro dele. Tem como fazer ele ser acessado de fora? Tenho, não é o objetivo aqui, tá? Então, se você está criando apenas um objeto, sem dar outros privilégios para ele, sem declarar lá fora e redeclarar aqui dentro, tá? Redefinir aqui dentro, apenas criou dentro dos métodos, não tem problema. Ele vai ser acessível só dentro do método, tá? Mesmo que tenha o mesmo nome, ok? Então, SQLite Database DB é igual get writable database. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando um objeto, tá, do tipo SQLite Database chamado DB e ele pega uma instância gravável do meu banco de dados, tá? Já falei sobre isso nessa série, mas como tem muito tempo, estou revisitando. Ele pega uma instância gravável do meu banco de dados, ou seja, eu tenho acesso de gravação no meu banco de dados através desse objeto aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou chamar aqui um objeto da classe Content Values, tá? Que é apenas um container, tá? Um objeto dinâmico, digamos assim, que eu vou chamar de dados underline usuário, ok? A gente values dado usuário, beleza? Igual a new content values, ok? Para inicializar esse objeto aqui.
que é isso? É apenas um container, tá? Onde eu vou colocar atributos para um usuário novo que a gente vai criar daqui a pouco, tá? Vamos primeiro focar aqui no banco de dados, tá? Então eu vou fazer o seguinte: dados usuário.putty, ok? Colocar no dados usuário no campo usuários underline nome, algum valor, tá? Que eu vou chamar de nome do usuário. Por enquanto, já vamos mudar isso, tá? Aqui é interessante o seguinte, eu vou até terminar aqui e a gente já vai ver o que é importante aqui, tá? Nome usuário, dados usuário, underline, senha. Opa, viajei, dados usuário, usuário, underline, senha. Eu vou botar o valor, senha do usuário, tá? E o que eu estou dizendo aqui, galera? Eu estou criando um container para trabalhar com o meu banco de dados, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Coloque nesse container, no campo usuários underline nome, esse valor aqui, tá? E coloque no meu container dados usuário, no campo usuários senha, essa senha aqui, que eu escrevi na string, tá? O que são esses dois campos aqui? Vamos abrir aqui o meu onCreate, usuários nome no meu banco de dados, tá? Usuários nome e usuários senha no meu banco de dados, tá? Então, o meu container, eu tenho que dizer para ele o nome da tabela do meu banco de dados, tá? Nesse caso aqui. Então, eu estou criando um container que vai armazenar a estrutura do meu banco de dados para depois eu gravar lá no banco, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Por enquanto, estou passando esses valores fictícios, nome do usuário e senha do usuário. Já vamos trabalhar isso daqui a pouco, tá? Agora, eu vou dizer o seguinte, db.insert or throw alguma coisa, tá? Insira no meu banco, insira ou resolva, tá? Insert or throw, insira ou faça alguma outra coisa. O que eu vou inserir lá? Na tabela, pode ver que quando eu abrir aqui minhas aspas, tá? Ele já me disse que é na tabela. Em qual tabela que eu quero inserir? Na tabela que eu acabei de criar, banco 1, tá? Na tabela, banco 1, o que eu vou inserir lá? Eu tenho, aqui se eu botar vírgula, eu tenho duas coisas, tá? Dois campos aqui que eu tenho que botar. Aqui é o null column rec, tá? Eu vou passar o parâmetro null aqui, já falei sobre isso antes, não vou perder tempo agora, tá? E um content values, eu tenho que passar para o meu banco um content values. E olha só que interessante, eu acabei de criar um content values, tá? Chamado dados usuário. E fechar minha linha com o ponto e vírgula do Java, tá? Então, olha só, eu criei um container, vou até dar um espaço aqui, tá? E vou dar um Enter aqui para voltar para dentro aqui da tela. E vou trazer isso aqui para cá para ficar melhor. Eu peguei uma instância gravável do meu banco de dados, criei um container, tá? Onde nesse container eu criei os mesmos campos do meu banco de dados e passei valores para ele. E agora eu estou dizendo, insira no meu banco de dados esse container que eu acabei de criar. Então, olha essa estrutura que legal. Eu criei meu banco primeiro, depois eu peguei uma instância gravável dele, criei um container, botei dados lá dentro, peguei agora esse container e joguei inteiro para o meu banco, tá? Isso é uma forma bem interessante de trabalhar. Tem outras? Tem, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Só que, olha só, eu disse aqui insert or throw, tá? Por quê? Porque se der erro, eu quero que aconteça alguma coisa. O que eu quero que aconteça? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer nisso aqui agora não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar isso aqui dentro de um try. Vou abrir um try, vou jogar isso para cá e vou chamar um catch. Tá? E esse catch eu vou pegar aqui um SQLite exception, tá? Que eu vou chamar de poderia chamar de qualquer coisa, tá? Esse é um objeto da classe SQLite exception, vou chamar de porque eu nem vou utilizar, ok? É apenas para eu ativar meu catch aqui. O que eu vou fazer? Return false. E olha só que interessante, tá? Eu simplifiquei muito isso aqui, simplifiquei
demais, poderia fazer mais coisas, só poderia utilizar alguns recursos a mais, só que eu fiz uma coisa muito simples, tá? O que eu fiz? Eu mandei criar esse container aqui e mandei tentar inseri-lo no meu banco, ok? Se der certo, eu não faço nada, vou passar para o próximo ponto, não vou rodar meu catch e vou fazer o quê? Dar um return true, ou seja, a minha chamada para esse método vai receber um valor true, um retorno true. Isso quer dizer que o meu insertor true funcionou, tá? Deu certo, não teve problema nenhum. Caso isso aqui dentro do try não funcione, eu vou chamar o catch, né? Criei uma exceção aqui, tá? Mas eu não quero pegar essa exceção agora, não vai ser útil para a gente agora, tá? Mas o importante é isso aqui, eu vou retornar um false, ou seja, tá? Se eu tiver qualquer erro no meu try, eu vou receber um false como resposta. Se eu não tiver erro, se eu conseguir inserir, eu vou receber um true. Então já consigo ter um controle sobre a minha inserção, tá? Nós já vimos isso várias vezes aqui no canal, então eu estou passando um pouquinho mais rápido dessa vez. Só que tem um detalhe aqui ainda. Eu estou passando valores fictícios aqui, tá? Eu não quero passar valores fictícios, eu quero passar valores de um usuário que eu estou mandando. Só que eu ainda não criei usuário nenhum, tá? E como é que eu crio um objeto aqui com atributos, tá? Eu já falei sobre isso também, mas vou falar rapidamente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo pacote, tá? Porque eu tenho a minha classe principal aqui, main activity, no meu pacote principal. Tenho um pacote DAO, Data Access Object, tá? Para botar meus bancos de dados, tá? As classes que trabalham com bancos de dados, eu vou criar um novo pacote aqui agora, new package, que eu vou chamar de objetos, ok? Wallace, o pacote precisa ter letra maiúscula no nome? Não, eu gosto de botar assim, porque fica mais visual para mim. Pode ter letra minúscula, pode ser minúscula e maiúscula, não tem problema, tá? Objetos. E dentro do pacote objetos eu vou criar um new Java Class, que eu vou chamar de objetos também, ok? Só que aqui eu não vou criar com tudo letra maiúscula, não. Eu vou criar com uma letra maiúscula só a primeira, tá? Porque é o padrão de classes. Por que eu criei o DAO com 3 letras maiúsculas? Porque é uma sigla, Data Access Object. Então, sigla por padrão, a gente cria com as 3 letras P maiúsculas, para a gente entender que ele é uma sigla, tá? No caso aqui, objetos não é uma sigla, é uma palavra. Então, primeira letra maiúscula, né, no caso da classe, e as outras minúsculas. Pronto, public class, objetos. E aí eu tenho que criar aqui os atributos desse meu objeto. O que eu espero aqui para botar no banco? Nome e senha. Então eu só vou criar esses atributos, tá? E eu tenho ID também, né? Então eu vou criar um ID também. Então vai ser um int usuários underline ID. E eu acabei de ver, galera, ó, comi mosca, tá? O meu pacote é objetos, mas a minha classe não é objetos, é uma classe de usuários. Então eu vou remover rapidinho aqui, tá? Vou dar um delete e vou criar aqui new Java Class usuários, ok? Foi mal. E agora sim eu vou criar um int usuários underline ID, int usuários underline nome e int não, né? String. E string usuários underline senha, ok? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Nome, senha e ID, ok? Então é isso. Esses 3 parâmetros que o meu objeto precisa ter para a gente trabalhar completinho. E, relembrando, tá? Para eu acessar esse objeto de fora de forma segura, eu preciso criar getters e setters. O que são isso? São os acessos, tá? As classes, tá? Os métodos que vão acessar os atributos desse meu usuário de forma segura, tá? Externamente essa classe. Então, eu não vou acessar esses atributos externamente a minha classe diretamente. Eu vou acessar através de getters and setters, tá? Leitores e gravadores, digamos assim, tá? Configuradores e leitores. E como é que eu crio os getters and setters? Basta eu clicar aqui com o botão direito, Generate, Getter and Setter, ok? Ele já vai me dar aqui 3 opções para quem eu quero criar Getter and Setter, ok? ID, nome e senha. Posso criar só para nome e senha? Posso. Mas eu vou criar para ID aqui também, caso eu precise acessá-lo, ok? Então, ok.
Tá criado meus getters e setters aqui, tá? Não preciso mais me preocupar com eles. E agora, olha só, se eu clicar aqui, eu já consigo importar essa classe. Na verdade, não é usuário, né? Que eu criei é usuários. Agora sim eu posso dar um Alt Enter, Import Class e pronto. Eu já estou com acesso, ou seja, para eu chamar agora esse método insere usuário, eu tenho que passar um usuário para cá, tá? E quando eu passei esse usuário, o que eu quero botar no campo usuários nome do meu banco? O atributo usuário ponto get usuário nome, tá? Eu vou ler o nome do usuário que eu passei aqui nesse objeto. E na senha, usuário.get senha. Olha que interessante, está tomando forma, tá? Então já tem um método de inserir usuário no meu banco, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método aqui, tá? Public. Esse aqui, no caso, não vai ser boolean, galera. Deixa eu ver como é que eu vou criar esse cara aqui. Ele vai ser public usuário busca usuário, tá? Usuários, né? O que eu quero dizer aqui com isso? Olha que interessante, tá? Eu disse que um método poderia ser boolean, poderia ser string, poderia ser integer, tá? É o que ele retorna quando eu faço uma consulta, tá? Só que ele não precisa ser apenas um desses dessas variáveis nativas, tá? Da linguagem, tá? Eu acabei de criar uma classe personalizada chamada usuários, tá? E eu estou dizendo agora que o meu método é do tipo usuários. Por que isso? Porque ele vai retornar um usuário dessa classe que eu acabei de criar. Ou seja, ele vai retornar um usuário que tem ID, nome e senha. Então, eu acabei de criar um objeto personalizado que a minha busca no banco vai retornar esse objeto, tá? Então, public usuário, busca usuário, e eu tenho que passar um parâmetro para essa busca, né? Eu posso buscar por ID, posso buscar por nome, poderia buscar por senha também, tá? Mas não é o adequado nesse momento. Então, a minha busca vai ser por nome, tá? Então, vai ser string nome, tá? Eu vou passar para esse método uma string com o nome desse usuário que eu quero buscar. E, é claro, o retorno desse método, return desse método, deve ser um usuário, tá? Que usuário que vai ser esse? Vai ser um usuário que eu criar. Deixa eu ver o tempo desse vídeo aqui. Tá ficando muito longo de novo, galera. Peço desculpa para vocês. A gente já encerra para continuar no próximo, tá? Então, a minha busca aqui vai ser o seguinte, vai ser uma string SQL também, tá? Então, string SQL. Deixa eu ver como é que eu criei essa outra aqui. SQL mesmo. Então, SQL, underline, busca, underline, usuário, é igual a alguma coisa, tá? E aí, novamente, tem que botar um exec aqui, tá? Só que eu vou botar um exec de uma forma um pouco diferente, tá? Eu vou botar um cursor para trabalhar aqui pra gente. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar aqui o acesso ao meu banco, né? Vai ser um SQLite database db igual a get readable database. Eu falei ali em cima que a gente criou uma instância do meu banco de dados com um acesso de get writable database, tá? Que é o quê? Uma instância com acesso de gravação no meu banco de dados, ok? Aqui agora no meu busca usuário, eu estou criando como get readable database. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou abrir uma instância do meu banco apenas para leitura. Poderia colocar get readable database aqui? Poderia, tá? Mas eu estaria criando uma brecha de segurança desnecessária. Por quê? Eu estou abrindo meu banco de dados com permissão de gravação apenas para fazer uma leitura. Então, não é adequado, não preciso fazer isso, tá? Não é legal, não é uma boa prática. Então, eu vou criar essa instância do meu banco de dados apenas como leitura, porque realmente que eu só vou fazer uma busca, tá? Então, get readable database, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu executar um db.SQL normal aqui, eu vou fazer diferente nesse caso aqui. Eu vou fazer criar um cursor
que eu vou chamar de C, poderia ser cursor, vou chamar de cursor, igual ele me recomendou aqui, tá? Igual a db.raw query, tá? Uma busca crua no meu banco, aonde? Na minha string, né? SQL busca usuário, tá? E eu posso passar alguns argumentos aqui que nesse caso não vou passar nenhum. Já falei sobre isso na série, volta aí que você vai saber do que se trata, tá? Não quero passar nenhum argumento aqui agora, ok? E, beleza, vou botar minha string aqui. Select, tá? Por que eu mandei executar logo aqui? Para eu ter essa cor aqui do SQL, como eu já expliquei para vocês no início desse vídeo, ok? Vai ser um select. Opa, estou no lugar errado. Asterisco from. Qual o nome do meu banco? Banco 1. Banco 1. Where usuário. Usuário ou usuários? Usuários. Underline nome. Foi igual. E aqui eu vou ter que. Deixa eu até fechar aqui, tá? Para abrir mais espaço. For igual, eu vou fechar essa string, tá? Com minhas aspas. Mais nome. Mais nome. Mais. Abro de novo a minha string, tá? Para voltar a trabalhar com ela. E fecho com uma aspas simples, uma só, tá? E eu vou botar uma aspas simples aqui também. O que eu fiz aqui, galera? Eu estou fazendo um select, tá? Asterisco from banco, where usuário underline nome, tá? Eu estou buscando tudo do banco, tá? Todas as tabelas do banco. Vou trazer todas as tabelas do banco, tá? Porém, apenas quando o campo, né? A coluna usuários nome for igual, abrir aspas, concatenei com o nome que eu recebi string, fechei aspas. Esse monte de aspas aqui é o quê? Porque aqui eu tinha aberto aspas da minha string, que não tem nada a ver com SQL. Porém, eu quero concatenar o nome aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu fechei a minha string, concatenei o nome, tá? Mais e mais, concatenei, e fechei minha string de novo. Porém, no SQL, eu preciso que esse nome venha entre aspas. Então, o que eu fiz? Antes de fechar aqui para concatenar o nome, eu botei a abertura da minha aspas simples. Depois que eu fechei aqui a concatenação, eu botei o fechamento da minha aspas simples. Por isso tem esse monte de aspas aí. Tem outras formas de fazer esse acesso? Tem, eu já falei aqui no canal. Mas eu gosto muito desse aqui. Esse aqui para mim fica mais claro, fica mais fácil de trabalhar e mais fácil de alterar, beleza? Então, eu recomendo que trabalhe assim, eu gosto que trabalhe assim, mas eu já ensinei outras formas aqui no canal também. Dá uma pesquisada aí, nessa série mesmo, se eu não me engano, você vai achar, ok? E aí, aqui voltando para cá, o que eu vou fazer? Eu chamei o meu cursor, né? E o meu return está esperando aqui ainda, tá? Não terminei ainda. Por quê? Porque agora, já com o meu cursor criado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca em todos esses resultados com esse cursor. Eu vou fazer o seguinte, while, tá? Enquanto, né? Um while normal, cursor.move to next, ou seja, enquanto o meu cursor tiver uma próxima posição para ir, tiver um próximo objeto para percorrer, eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, eu sei que eu só vou ter um objeto, tá? Mas eu vou deixar esse cursor aqui, por quê? Porque eu posso, no futuro, talvez eu faça isso nessa série, nesse vídeo, talvez não, tá? Mas eu posso, no futuro, querer retornar não um usuário, e sim uma lista de usuários. Então, eu já vou estar deixando o meu método pronto para isso, tá? Mas, nesse caso aqui, o meu cursor sempre vai achar um objeto só, porque só vai retornar um nome de usuário, porque eu criei o meu nome de usuário como unique. Então, eu não vou ter mais de um nome de usuário, por isso que eu criei até o meu retorno como usuário apenas. Se eu tivesse nomes, retornar mais usuários pelo nome, tá? Nomes iguais, eu teria uma lista de usuários sendo retornada aqui, tá? Mas ainda assim eu vou deixar meu cursor pronto para a gente poder avançar com esse código, caso exista a demanda de vocês, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Usuários, que eu vou chamar de usuário, tá? Um objeto da classe usuário chamado usuário igual a new usuário, tá? Criei uma nova instância de um usuário.
usuários.set usuário nome. O que eu vou botar no atributo de nome desse usuário novo que eu criei aqui? O c.get string, c.get column name, ou melhor, column index, né? Tá aqui. O que? O meu usuários underline nome. Deixa eu confirmar se é esse nome mesmo, usuários underline nome. Deixa eu ver aqui o que ele está dando erro. Tá, deixa eu ver. Tá, ele está pedindo para adicionar um suprasilente aqui. Eu vou aceitar, ok? O range aqui, beleza? O que eu fiz aqui nessa linha, galera? Fiz a busca lá para retornar quantos, ou melhor aqui, né? Para retornar quantos usuários tiverem com esse nome. Eu sei que vai ser só um, mas eu já estou preparando para talvez ter mais, tá? Se eu deixar de ser unique esse usuário aqui. Tá? Peguei todos esses retornos. O que eu fiz? Criei um cursor e estou percorrendo esses retornos. Tá? Criei uma instância de usuário. Tá? Para cada posição desse cursor, o que eu faço? Crio uma instância e boto no atributo usuários nome a string do cursor, né? O cursor em forma de string, no index usuários nome, que vem lá do meu banco de dados. E quero fazer a mesma coisa, tá? Vou até copiar essa linha aqui, para o set usuários underline senha, tá? Que é para que pegar a senha, botar, né, nesse usuário que eu acabei de criar, o atributo senha com o valor que tiver no meu banco de dados no campo usuários senha, beleza? Então, bem didático, bem simples, tá? E é só, tá? Depois disso aqui, eu vou fazer um db.close para fechar esse acesso ao meu banco. Inclusive, eu vou copiar isso aqui, né? Porque aqui em cima também eu esqueci de dar um db.close antes de eu sair. Então, eu tenho que botar um db.close. Pode ser aqui, antes de retornar, ou aqui, se der o erro, ok? Só para não deixar o meu banco de dados aberto, tá? Se eu não botar, vai funcionar, tá? Mas em algum momento no futuro poderia dar problema para eu já ter uma instância do banco aberto e tentar abrir outra, tá? Fechei aqui o meu db.close, tá? Vou fechar o meu cursor também, tá? Para não deixar meu cursor aberto. De novo, esse cursor, se eu deixar aberto, ele vai funcionar, Wallace? Vai funcionar, tá? Não vou ter problemas com esse padrão de código aqui. Mas, dependendo do que você for fazer, você pode vir a ter problema. Então, vamos ter a boa prática, tá? Trabalhar da forma certa e sempre fechar tanto o banco quanto o cursor, ok? Eu quero retornar o quê? O usuário, tá? O usuário que eu criei. Na verdade, eu vou chamar ele de usuário, né? Porque é um usuário, não são usuários. Beleza? Returne usuário. Tá? Mas está dando erro aqui. Por que está dando erro aqui? Porque eu criei esse usuário aqui dentro, tá? Eu não posso criar dentro do meu while, porque senão só vou ter acesso a ele de dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar isso aqui fora, tá? Vou acessar do meu while, mas vou criar aqui fora para eu poder acessá-lo, beleza? Então, é isso. E aí, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. No princípio, é isso, tá? Não tenho mais nada aqui. Não tenho mais nada, ok? Criei o usuário, fiz um while, botei os valores lá e retornei esse usuário, tá? Vamos fazer uns testes agora? Tá? Eu fechei aqui, deixa eu ver, eu estava trabalhando no lugar certo? Estava, né? Insere usuário e busca usuário. No princípio está ok. Eu vou testar isso antes de passar para o DAO2, tá? Vou criar no meu main activity aqui uma nova instância dessa classe, tá? DAO1 igual a new DAO1, ok? Vou ter que importar nessa classe, tá? Lembrando que eu tenho que passar aqui para o DAO1 um context, né? Vamos confirmar aqui o que tem que passar. Um context apenas, ok? O resto eu botei na mão, como eu falei no início do vídeo. Então, o meu context vai ser o this, nesse caso aqui, tá? Passando o context.
E aí eu vou chamar aqui o DAO1 ponto insere usuário. E relembrando aqui, no meu insere usuário, eu preciso passar um objeto do tipo usuário. Então eu vou criar esse usuário antes, ok? Antes de chamar a instância. Usuário, usuários, usuário, mais de usuário no singular, igual a new usuários. E eu vou criar uns atributos para ele aqui, tá? Vou citar alguns atributos. Usuário.set, usuário nome, Wallace, tá? Meu nome de usuário. Usuário.set, usuário senha, 1, 2, 3, 4, 5. Essa senha vai ser aberta mesmo. Não vou me preocupar em criptografar, porque eu já falei disso nessa série. Dá uma olhada aí, tá? E agora sim, eu vou passar aqui para essa chamada do insere usuário, né? Esse usuário que eu acabei de criar. Pronto, a minha chamada já é válida, ou seja, eu estou chamando o meu método insere usuário, passando um usuário, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, para a gente ter certeza que isso está funcionando, eu não vou criar nada visual ainda, tá? Como eu tenho feito nessa série aqui, eu vou criar no terminal, para a gente ver, tá? Então eu vou botar aqui o seguinte, ó. String cria usuário igual. Ele está dando erro aqui. Beleza. String cria usuário igual string.valueOf dessa chamada aqui, tá? Por quê? Porque ele vai retornar um boolean, tá? True or false, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou armazenar nessa string aqui o retorno dessa chamada aqui, tá? Se ele me retornar true, ele vai armazenar o valor true como string. Se eu chamar false, ele vai retornar false, ok? Se der erro. E eu vou fazer aqui embaixo um log.d criação de usuário, dois pontos, cria usuário, tá? Fechar aqui, né? Vou importar a classe log aqui e pronto, tá, galera? A princípio, a primeira chamada disso aqui é para dar true, é para ele criar com sucesso, tá? Então eu vou rodar aqui, vamos ver o que acontece se eu não me esqueci de nada, tá? Deixar o nosso terminal run aberto aqui e ver o que vai acontecer. Vou até levantar aqui. O emulador está aqui, já já ele vai recarregar, beleza? Vamos lá, cadê? Deixa eu ver onde é que eu tive o retorno aqui. True, criação de usuário true, ou seja, o meu método de criação de usuário deu certo, tá? Tá aqui, criação de usuário true. O meu método de criação de usuário deu certo, tá? Retornou aqui, cadê? Ele é boolean, né? Um true, ok? Agora vamos ver se ele dá o SQLite exception, retorna o falso para mim. Eu vou tentar criar esse usuário novamente, tá? Como esse usuário que eu já determinei aqui, vou até minimizar para vocês verem que o nome é unique, eu não posso ter outro Wallace no meu banco, tá? Então, eu vou rodar esse código de novo com esse mesmo nome aqui, Wallace. Vamos ver se ele vai me retornar false, como eu espero que me retorne. False, realmente, tá? Ele não criou outro Wallace. O meu método de criação aqui, cadê? Retornou o false que eu esperava que ele retornasse, tá? Então, funcionou. Eu vou criar agora um outro usuário aqui, tá? Vai ser o Magali, beleza? Eu espero que ele dê true novamente. Vamos ver. True, ou seja, criou, está funcionando. Se o usuário não existe no banco, ele cria. Se já existe, ele dá o erro, beleza? Vamos ver se realmente está criando, se só estou tendo os retornos e não está acontecendo mais nada.
eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar tudo isso aqui, tá? Já expliquei sobre comentários aqui, tá? E vou fazer agora uma chamada para o método busca usuário, ok? Busca usuário, se eu não me engano, que eu criei, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui, tá? Porque vai ser bem parecida, tá? Só que vai ser uma chamada para o busca usuário, tá? E relembrando que no busca usuário eu não passo um usuário, eu passo uma string, um nome, tá? Qual nome que eu quero buscar? O meu, o Wallace, ok? E esse método vai me responder o quê? Deixa eu minimizar aqui. Tá? Deixa eu levantar isso aqui, que é para vocês verem, né? Porque eu não sei se a minha cara aqui está na frente, tá? Então, copiei isso aqui, tá? Só copiei na instância, instanciei de novo o banco. Criei a mesma string, tá? Só que agora vou chamar ela de busca usuário, ok? Para ficar mais didático, busca usuário. E ela vai ter um valor, né? De busca usuário passando o nome Wallace, ok? Só que na verdade esse busca usuário não vai retornar um true or false, ele vai retornar um objeto, né? Se a gente olhar aqui, ele retorna um objeto do tipo usuário. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar aqui um usuário igual a new usuários, né? Usuário igual a new usuários, tá? A classe e o nome do objeto igual a uma nova instância da classe, ok? E eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, usuário igual, opa, estou errando aqui as teclas, igual a essa busca aqui, ok? E não mais uma string. O que eu estou dizendo agora? Que o meu usuário que eu acabei de criar vai receber os atributos que essa busca aqui me retornar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora na hora de imprimir? Eu vou imprimir o usuário encontrado. Vai ser o usuário.get usuários nome. E vou botar um outro log.d. Senha do usuário. Galera, eu sei que não é usual a gente ver senha de ninguém, até porque a senha é criptografada. Isso aqui é só um exemplo, tá? Usuários.get _ senha, ok? E vamos testar, ver se está funcionando essa busca aqui do meu nome que eu já cadastrei no banco, ok? Eu vou rodar novamente. Vou levantar aqui para minha câmera não ficar na frente. Vamos ver. Tá lá, usuário encontrado, Wallace, senha 12345. Galera, esse vídeo já ficou muito grande, mas funcionou. E vocês viram que funcionou, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou trazer amanhã ou depois de amanhã no máximo a continuação desse vídeo com a segunda classe, com o segundo banco de dados funcionando também, tá? Criando o cliente agora em um outro banco de dados aqui no mesmo projeto, tá? O segundo banco de dados SQLite aqui no mesmo projeto, ok? E dependendo dos pedidos de vocês, dependendo das dúvidas de vocês, eu evoluo isso aqui para uma lista de usuários, eu evoluo para um terceiro banco de dados, eu evoluo para o que vocês quiserem, se vocês tiverem essa demanda para mim, beleza? Então, eu agradeço por vocês terem ficado comigo aqui até agora, tá? Muito obrigado, esse vídeo ficou maior do que eu esperava, mas acho que eu estou atingindo o objetivo de esclarecer essa situação de dois bancos de dados no mesmo projeto, ok? Então eu agradeço pela presença, muito obrigado, não esquece de curtir o vídeo aqui, comentar, manda o que você achou, manda o que você achou dessa nova visualização do canal aqui, dessa nova estrutura do canal, e eu vou continuar esse vídeo em Java no próximo vídeo, e na sequência eu faço em Kotlin também, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.